rapidamente. Então é algo que de fato não é só ciúmes do radiologista e tal. A gente precisa se preocupar em manter os nossos transdutores protegidos. Bom, como é que eu uso o transdutor, né? O que que eu uso do aparelho propriamente? Eu não preciso decorar nada, mas na verdade eu preciso saber que cada transdutor tem um perfil de tecido que ele enxerga melhor. Os transdutores que são de alta frequência vão me dar uma melhor definição para as estruturas superficiais, enquanto os de baixa frequência vão me permitir identificar melhor as estruturas mais profundas. Basicamente, sem decorar nada, perfil de transdutor linear é o transdutor retinho, assim, ele é quadradinho, e esses aqui me dão uma imagem boa para as estruturas superficiais, ou seja, ele é de alta frequência. É o protótipo de transdutor que o pessoal vai usar para examinar tireoide, para examinar mama, para fazer nódulos. É o transdutor que a gente vai usar para olhar vasos e fazer punções, por exemplo. Enquanto os transdutores curvos são os de baixas frequências, né? Ele pode ser o mais curvo, o tipo de abdômen que a gente está acostumado, o decocárdio, que eles chamam de setorial, ele também tem uma certa curvatura, e a gente consegue com eles, baixa frequência, avaliar estruturas mais profundas. Então a gente não precisa decorar, né? Se a frequência é baixa, é alta, só de eu saber que o curvo é o de abdômen, eu já consigo ter uma ideia. O outro é para coisas superficiais, o outro é o diferente. E às vezes uma dica prática também, quando eu estou usando o aparelho do ultrassom, é eu olhar o formato da tela que está aparecendo ali no monitor, né, no computador. Porque só de eu olhar essa tela quando está ligado ao aparelho e saber que a tela está toda quadradinha, isso é sinal que o meu transdutor que está ligado, que está conectado ali, é o linear. Se eu trocar qual é o transdutor conectado, eu vou pegar um curvo, vai abrir uma imagem mais em pirâmide, que eu consigo daí bater o olho e saber qual que é o transdutor que está ligado. Muitas vezes eu posso passar vergonha, né? Nunca mexi no aparelho, vou querer examinar e tô lá, né, suando em cima do paciente, tentando escorregar o aparelho de tudo que é jeito e não forma imagem. Bom, talvez seja o teu único problema seja esse, não ter trocado o transdutor que ele está definido ali. Então, só de olhar a tela, tu já fica com uma dica de como escolher o transdutor adequado, como saber qual que está funcionando. Como é que eu faço o exame de ultrassom, né? De novo, eu nunca peguei um aparelho, nunca mexi em nada. Bom, depende de algumas coisas, depende do operador, né? A gente vai precisar ter experiência para fazer o exame. O que que eu recomendo para vocês, né? Quem nunca fez, quem está começando, pega o aparelho do ultrassom e começa a fazer exames em condições eletivas, né? Pega um plantão, tá entediado, não tem nada para fazer, e vai examinar um paciente para tu ter alguma ideia do que está acontecendo. Não adianta a gente querer pegar o aparelho do ultrassom e sair fazendo exame, fazer diagnóstico, fazer procedimento no meio de uma parada, né? Se eu nunca fiz, não é nesse contexto que eu vou conseguir inventar. Então, eu preciso ter uma certa experiência, eu preciso treinar, e o ideal é aproveitar situações eletivas para conseguir ir treinando. Da mesma maneira, vou trocar figurinha com meus colegas, daqui a pouco vem um radiologista na área, um ecocardiografista na UTI, vou ver o exame dele, vou fazer algumas perguntas, vou tentar aproveitar um pouco dessa informação, dessa formação que ele já tem, para eu conseguir me qualificar. Tem questões próprias do paciente de ecogenicidade que a gente vai ter que respeitar, né? De novo, o ultrassom é uma onda que vai e que volta. Se o paciente tem características próprias que impedem essa onda de ser propagada, por exemplo, se tem um curativo no meio do caminho, não tem jeito, na física não permite que a onda vá e que volte, eu não vou conseguir formar imagem. Né? Se eu tenho enfisema subcutâneo, a área é sempre um problema, o ar não deixa a onda do ultrassom se propagar. Então, sempre que eu tenho ar no meio do caminho, eu não vou ter imagem. Então, não adianta eu ter o aparelho mais moderno, eu querer ser o melhor ecografista do mundo, a física não se interessa por isso. Então, a gente precisa conhecer as limitações do método, né? E entram as questões do paciente de ecogenicidade para saber se a gente consegue fazer uma imagem adequada ou não, se a gente não está limitado simplesmente por condições próprias que a gente não vai conseguir mudar. Bom, e o aparelho do ultrassom? O aparelho, né, a gente precisa trabalhar com uma ideia de um aparelho generalista. O que que eu digo com isso? O ideal é conseguir ter um aparelho, né, que me permita fazer várias coisas, tipo passar um acesso com transdutor linear, né, conseguir fazer um exame abdominal, um exame de Fast com aquele transdutor curvo. Se eu tiver um transdutor de ecocárdio, conseguir fazer uma avaliação do coração é excelente, mas a gente sabe que não é a realidade de muitos serviços. Então, a gente vai tentando tirar o melhor do que a gente tiver do aparelho. Quanto mais opções eu tiver, mais eu consigo inventar com ele. Outro medo que a gente tem, né, outro susto é que eu olho para o aparelho do ultrassom e já me trava, que a gente olha aquele monte de botões, né, e diz assim, bah, jamais eu vou conseguir trabalhar com algo desse jeito, né? Parece ser muito complexo. E
vou te dizer que não é exagero. Conhecendo 3 botões, a gente consegue fazer um uso bem racional e bem prático do ultrassom, sem grandes mistérios. Um botão que a gente precisa conhecer, que é o primeiro, é o liga e desliga. Parece um troço meio óbvio. Nos aparelhos bem mais recentes, assim, é fácil, que parece computador, então tem o mesmo botão, o mesmo desenho, inclusive a gente consegue encontrar ali. Nos mais antigos, eu não sei o motivo, era mais escondido, então às vezes era um botão verde que era embaixo, que tinha que botar dentro de uma caixa, tinha toda uma logística para conseguir achar o botão do liga e desliga, mas não se preocupem, ele existe, vocês vão conseguir achar, pode levar mais tempo ou menos tempo, mas esse botão, esse botão vocês vão ter que conhecer e descobrir onde está. Os outros botões são importantes vocês conhecerem. São botões que vocês vão ter que estar ajustando conforme o exame do paciente. É o botão do ganho e o botão da profundidade. O ganho nada mais é do que o brilho na tela, né? A gente vai falar mais um pouquinho, mas é a mesma coisa, a mesma lógica quando vai regular a televisão, né, que é mais cor ou menos cor. O ultrassom também a gente precisa, né, se a gente quer uma escala de mais cinza ou de menos cinza. E isso não tem valor fixo. Depende do exame que eu estou fazendo, o local que eu estou examinando e depende de características próprias do meu paciente. Então, preciso saber onde está esse botão para eu conseguindo fazer ajustes à medida que eu estou procurando uma estrutura e regulando isso. Da mesma maneira, eu preciso conseguir regular a profundidade do meu exame. Por exemplo, se eu quero olhar uma jugular, daqui a pouco eu preciso 3 centímetros de profundidade. Enquanto se eu vou olhar a cava, eu preciso de 15, eu preciso saber aonde está o botão que eu faço essa regulagem em aumentar e diminuir a profundidade para eu ter uma imagem, né, de estruturas mais superficiais ou estruturas mais profundas. De novo, né, é uma ideia de a gente conseguir ir reconstruindo a nossa anatomia. Modos do ultrassom, bem simples, na verdade, quando a gente pensa em ultrassom, sempre vem essa imagem aqui, né? E isso aqui é um modo mais clássico, chamado modo B, o modo brilho. De novo, é um algoritmo matemático, né? Vai a onda do transdutor, volta, e o computador ali lê no algoritmo. Sinal mais forte, as imagens vão ficar clarinhas, as imagens vão ficar brancas, e quando o sinal volta mais escurinho, mais fraco, aliás, vai ficar tudo mais escurinho. Isso é o que o aparelho vai nos dando, né? E ele consegue, aí, conforme as diferentes velocidades, a gente vai conseguindo ver, bom, isso aqui é cinza, isso aqui é preto, isso aqui é branco e tal. E a partir desse momento eu começo a entender ou reconhecer os padrões de estruturas. Mas então é algo muito simples, tudo dependendo como é que a interface se comporta com a onda. Um outro modo que pode ser útil, que também é um modo bem antigo, a gente está falando tipo assim, tecnologias que é do final dos anos 70, começo dos anos 80, é o modo M, modo movimento, que ele consegue avaliar no modo brilho, que é esse aqui em cima, tu seleciona uma região e tu vai avaliar como é que os pontos se comportam ao longo do tempo. Então aqui eu estou olhando um vaso e eu consigo ver ao longo do tempo como é que esse vaso varia, digamos, conforme o ciclo respiratório do paciente. Então eu consigo ter uma ideia, né, de dinâmica das estruturas ao longo do tempo. Quem já olhou qualquer exame de ecocárdio, quando vai ver a fração de ejeção, sabe que essa é uma técnica que o pessoal usa para fazer a medida, de novo, né, uma medida bem rudimentar do ponto de vista de tecnologia. Aqui, por exemplo, eu estou olhando o fígado, que é essa estrutura cinza. Aqui é esse tubo preto nessa faixa anecoica pretinha, isso aqui é a veia cava. Eu coloco no modo M e eu consigo ver como é que a veia cava se comporta ao longo do ciclo respiratório. O que a gente vai vendo essa representação gráfica aqui embaixo, né? Conforme o paciente respira, muda o diâmetro da veia cava, seja, né, por questões de fluido-responsividade, seja movimentação do diafragma e assim por diante. Bom, o que eu preciso saber do ultrassom quando eu vou fazer mesmo o exame? Na verdade, a parte mais importante é essa aqui, são 4 passos de interpretação espacial, né, de composição da imagem, de a gente conseguir mais ou menos entender o que são as estruturas normais, para então a gente poder fazer uma interpretação dos achados. Interpretação espacial, né? Tem coisas aqui que eu vou falar que parecem óbvias ou naturais, mas à medida que a gente vai fazendo o exame, tu vai vendo que às vezes pode ser mais complicado, a gente pode ficar com dúvida. Mas isso aqui é essencial, por exemplo, eu conseguir olhar a tela e conseguir sempre me dar conta que o que está em cima, né, mais para a parte superior, são as estruturas superficiais. E o que está embaixo vai ser profundo, né? De novo, isso aqui tudo é um algoritmo do computador que está conectado no meu transdutor. Isso aqui daqui a pouco um radiologista fez um exame endocavitário, coisa assim, a tela pode inverter, né? Eu vou achar que o aparelho está estragado. Não, é simplesmente o algoritmo que vai se ajustando. O nosso algoritmo, qual que seria a maneira usual
de utilizando. Meu transdutor está aqui, né? Eu estou encostando direto na pele do paciente, e a imagem que eu vou enxergar lá representada na tela seria a parte superior, as estruturas que estão mais perto aqui do transdutor. A parte de baixo, as estruturas mais profundas. Uma dica boa é que todo aparelho que a gente vai fazendo o exame sempre tem uma reguinha no cantinho do lado. Então, se eu estou com dúvida o que que é em cima, o que que é embaixo, eu posso simplesmente olhar que vai estar assim, não vai aparecer nada, vai aparecer 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4. Então, saber, bom, essa aqui é a estrutura que está 2 centímetros, essa aqui é a estrutura que é 4. E aí eu consigo manter essa ideia de profundidade, né, e de distribuição espacial dessas estruturas. Por exemplo, esse aqui é um exame de ecocardio. De novo, aquela janela que a gente falou antes no começo, do paresternal eixo curto. O que que o pessoal enxerga aqui? Eu boto meu transdutor do lado do externo do paciente, né? Eu vejo essa imagem aqui e não sou só eu, o ecocardiografista, ele consegue dizer que isso aqui é parede anterior e isso aqui é parede posterior por causa dessa relação da profundidade, porque ele sabe que a parede que está mais superficial, que está mais perto do transdutor, é a parede anterior, enquanto a que está mais profunda vai ser a parede inferior. Então, é um conhecimento super básico, mas olha que informação relevante que ele pode nos dar da gente conseguir saber, né, qual que é a minha parede que pode estar comprometida no caso do infarto e assim por diante. Outra questão importante, ainda mais quando a gente vai fazer procedimentos, é a gente conseguir entender bem o que que é direita e o que que é esquerda, porque na verdade, né, tudo é uma convenção. Conforme eu seguro o meu aparelho do ultrassom, né, digamos que esse aqui fosse, se eu seguro assim, a esquerda está para cá, e aí se eu virar ele, mudou completamente. Então eu preciso ter uma convenção e eu preciso ter uma, como é que eu vou te dizer, uma rigidez quando eu estou começando a fazer o exame, para eu não me perder, para não, não errar o lado e não achar que esquerda é direita ou vice-versa. O que que a gente recomenda se usar? Bom, transdutor, todo aparelho de eco, todo transdutor, sempre vai ter uma marquinha do lado, pode ser uma lâmpada, um losango, uma bolinha, alguma coisa ali para tentar me indicar qual que é o lado que eu pretendo enxergar. Mas uma maneira que eu acho mais prática, mais segura, ainda mais para quem está começando, embora eu use também, essa aqui é a chamada manobra do gel. O que que a gente faz? Bom, esse aqui é o transdutor, né? Esse aqui é um transdutor linear, de novo, estruturas superficiais. Aqui tem a bolinha, né? Aqui tem a marquinha. Eu tenho que garantir que a bolinha que eu estou vendo aqui, que é mundo real, que é do transdutor, quando eu olho para a tela, vai ter uma representação ali que seja do mesmo lado, que esquerda no mundo real seja de fato esquerda no mundo virtual, que é o mundo do meu transdutor. Como é que eu faço isso na prática? A manobra do gel, o que que eu faço? Eu seguro meu transdutor, eu coloco o gel de um lado só, digamos aqui do lado esquerdo, e vou confirmar que a bolinha, que a imagem, de fato, aparecem do mesmo lado. Para aí eu estar seguro de que a imagem que eu estou enxergando é o que eu espero, eu não estou fazendo uma imagem simplesmente invertida por estar segurando errado, para não ter risco de colocar uma agulha apontando para a jugular e acertar na carótida ou vice-versa. Convenção ainda, como é que eu faço o meu exame, né? Como é que eu uso? Normalmente a gente vai fazer o exame segurando o aparelho bem 90 graus com a pele do paciente e o marcador esse a gente vai estar apontando para a direita do paciente ou para a cabeça do paciente. Com isso, seguindo essa recomendação, eu vou conseguir manter a posição dos órgãos com a mesma sintopia que a gente já está acostumado a enxergar quando a gente olha para um raio-x ou quando a gente olha para uma tomografia. Então, com isso fica muito mais prático, já são imagens que para nós, pelo todo o treinamento que a gente faz ao longo da vida, já ficam naturais para a gente conseguir entender. Uma coisa importante, né, para vocês saberem, a gente vai falar mais adiante um pouco de ecocardio. Ecocardio, por convenção, a bolinha é o contrário, né? Em vez dela estar na esquerda, ela está na direita. Não sei o motivo que foi definido essa convenção, é até uma coisa de controvérsia, mas só para saberem que do exame normal, sempre a gente vai estar apontando com a bolinha para a esquerda e no ecocardio é do contrário. Como é que eu faço o exame? Bom, eu tento segurar o transdutor em 90 graus com a pele, né? A gente vai